Empregada foi fazer exames de rotina e descobriu que estava grávida. Não pode ser. É do milionário. Ninguém poderia imaginar o que aquela simples empregada doméstica descobriria ao pegar o resultado de um exame de rotina. Ela achava que seria apenas uma consulta qualquer, mas, ao abrir o envelope, o mundo dela desabou. Grávida! E o mais inacreditável, o pai só podia ser o milionário para quem ela trabalhava. Um homem conhecido em São Paulo por sua frieza, elegância e sucesso nos negócios. Um empresário poderoso, dono de uma rede de hotéis de luxo, que vivia cercado de luxo e solidão. Ele jamais imaginou que uma noite chuvosa, em meio a um apagão, mudaria completamente o rumo da sua vida. Uma conversa, um gesto de vulnerabilidade e um momento de fraqueza acabaram unindo dois mundos que nunca deveriam se cruzar. Enquanto ela tenta esconder o segredo, o destino começa a agir. Rumores se espalham entre os empregados, a ex-noiva dele reaparece movida pela inveja, e a vida dos dois passa a girar em torno de uma verdade que ninguém está pronto para enfrentar. Ele, lutando contra o próprio orgulho e o medo de repetir os erros do passado. Ela, entre a coragem de seguir sozinha e o medo de perder tudo o que construiu. Essa é uma história sobre escolhas, sobre o peso do amor e o preço do silêncio. Uma história que mostra que nem sempre o destino segue as regras da sociedade, e que, às vezes, a vida mais simples pode transformar até o coração mais fechado. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada reviravolta dessa história que vai mexer com o seu coração. O relógio marcava 7h45 da manhã quando o telefone do consultório vibrou sobre o balcão. O som metálico ecoou pelo corredor branco e silencioso, fazendo a moça de uniforme simples levantar o olhar. Ela estava ali desde cedo, segurando uma pastinha azul entre os dedos, o olhar ansioso fixo na porta que dava acesso à sala da médica. A enfermeira chamou pelo nome e, em poucos segundos, tudo que era rotina passou a parecer um pesadelo. Ela tinha ido fazer apenas um exame comum, parte dos check-ups exigidos pela patroa do casarão onde trabalhava como empregada doméstica havia mais de um ano. Mas o resultado não veio como esperado. A médica, com voz suave e olhar cauteloso, deslizou o papel sobre a mesa e disse calmamente que o teste confirmava uma gravidez de quase 2 meses. As palavras pareciam ecoar como se estivessem sendo ditas debaixo d'água. Grávida. A cabeça dela girava. As lembranças se misturavam com o barulho distante dos carros na rua. O coração batia rápido, descompassado. A médica tentou confortá-la, perguntando se havia alguém com quem pudesse conversar, mas ela apenas balançou a cabeça. A voz sumira. Na saída, o ar quente de São Paulo a atingiu com força. O trânsito fervilhava, os buzinaços se misturavam ao som dos vendedores ambulantes. Ela caminhou sem destino, o envelope ainda nas mãos. Não podia ser verdade. Tentava racionalizar, mas o rosto dele voltava à mente com insistência. O nome era Caio Monteiro, um dos empresários mais respeitados do país. Dono de uma rede de hotéis de luxo, conhecido por sua frieza e pela impecável reputação nos negócios. Um homem que jamais se deixava abalar. Para ela, ele era uma figura distante, quase inacessível. Mas uma noite chuvosa havia mudado tudo. Caio morava sozinho na mansão do Morumbi desde o rompimento de seu noivado com uma empresária famosa do ramo da moda. Desde então, se tornará ainda mais reservado. Era um homem de gestos contidos, que falava pouco e exigia perfeição em tudo. A casa, enorme e fria, era mantida por uma equipe pequena. E foi ali que a empregada encontrou não apenas trabalho, mas estabilidade. Até aquela noite. Havia sido uma sexta-feira, e o bairro inteiro sofrerá com um apagão. Os geradores não funcionavam, e a tempestade castigava janelas. Caio chegará tarde, molhado, irritado com o trânsito e o adiamento de uma reunião importante. Ela o recebeu na cozinha com uma toalha e uma xícara de chá. Entre uma conversa e outra, o silêncio pesado se transformou em confissão. Ele falará, pela primeira vez, sobre o pai distante, sobre como crescerá cercado de luxo, mas sem amor. E quando ela colocou a mão sobre o braço dele num gesto de empatia, algo inesperado aconteceu. Os dois tentaram esquecer. No dia seguinte, Caio partiu para o interior, e o assunto nunca mais foi mencionado. Até agora. De volta ao presente, ela caminhava apressada pelas calçadas, desviando das poças d'água e tentando conter o choro. Pensava na casa da patroa, nas outras funcionárias, na governanta que percebia tudo. Como esconderia uma gravidez naquele ambiente?
E se Caio descobrisse? A vergonha e o medo se misturavam como uma maré. Do outro lado da cidade, Caio observava a vista da cobertura de seu escritório. O sol refletia nas janelas dos prédios, e diante dele, uma pilha de documentos aguardava sua assinatura. Mas algo o incomodava. Desde aquela noite, ele não conseguia se livrar da lembrança dela. Não era desejo. Era algo diferente, incômodo. Uma sensação de vulnerabilidade que o desarmava. Ele tentava compensar mergulhando ainda mais no trabalho. Caio era um homem disciplinado. Acordava cedo, fazia exercícios, lia relatórios e almoçava no mesmo restaurante todos os dias. Mas o controle que exercia sobre tudo começava a dar sinais de desgaste. Havia perdido leveza, e sua equipe notava o semblante cada vez mais fechado. O assistente pessoal chegou a comentar que ele parecia distante, mas Caio apenas respondeu que era cansaço. Enquanto isso, a empregada tentava disfarçar o enjoo nas manhãs, inventando desculpas para sair mais cedo. A governanta, mulher atenta e experiente, logo percebeu que algo estava errado. Observava de longe, em silêncio, sem fazer perguntas. Até que, numa tarde, encontrou o envelope dobrado dentro do armário de limpeza. O confronto veio sem rodeios. A governanta chamou num canto e perguntou se era verdade. Diante do silêncio e das lágrimas contidas, ela entendeu tudo. Tentou convencer a moça a contar para Caio antes que alguém o fizesse, mas o medo de perder o emprego falou mais alto. A promessa de segredo foi feita ali, entre lágrimas e aperto no peito. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. A tensão se espalhou pelos corredores. A governanta evitava o olhar do patrão, e a jovem empregada vivia em sobressalto. Caio, alheio ao que acontecia, mergulhava em reuniões, preparando o lançamento de um novo resort em Minas Gerais. Ele não fazia ideia de que a sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Certa manhã, ela começou a sentir tonturas enquanto arrumava o escritório dele. O perfume amadeirado do patrão impregnava o ambiente, misturado ao leve aroma de café. Quando se abaixou para pegar um livro, tudo escureceu por um instante. Ao recuperar os sentidos, estava deitada no sofá, com a governanta abanando seu rosto. A cena chamou a atenção de Caio, que entrava no cômodo no mesmo instante. Ele se aproximou, preocupado, perguntando se estava tudo bem. Pela primeira vez, notou o cansaço no olhar dela, o tom pálido da pele. A governanta, sem pensar duas vezes, o aconselhou a levá-la ao hospital. No caminho, o silêncio dentro do carro era sufocante. O som da chuva leve batendo no vidro parecia ecoar o ritmo descompassado do coração dela. No hospital, o médico a examinou rapidamente e, com naturalidade, perguntou se o pai da criança estava presente. Caio franziu o senho, surpreso, enquanto ela olhava para o chão. O médico, percebendo o constrangimento, se desculpou e se retirou. Quando ficaram a sós, Caio exigiu saber o que estava acontecendo. Ela, sem forças para mentir, apenas murmurou a verdade. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Caio sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. As palavras dela ecoavam na mente, embaralhando sua lógica. Ele se afastou lentamente, como se precisasse de espaço para respirar. O ar parecia rarefeito, e o chão, distante. Naquela noite, sozinho em casa, ele não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro, o som da chuva retornando à memória como um lembrete cruel. Tentava encontrar uma explicação racional, algo que o fizesse entender o que sentia. Parte dele queria negar, fugir, resolver tudo com dinheiro e distância. Mas outra parte, a que ele passará anos tentando enterrar, o impedia de agir com frieza. No dia seguinte, ele mandou depositar uma quantia alta na conta dela, junto com uma carta curta, pedindo que aceitasse sua ajuda. Quando ela recebeu o envelope, o coração apertou. O dinheiro parecia um peso. Rasgou o papel ao meio e guardou o bilhete numa gaveta, sem saber se chorava de raiva ou de tristeza. Os dias seguintes foram de silêncio. Caio evitava vê-la, e ela evitava o olhar dele. Mas cada gesto, cada ruído na casa, parecia gritar o que nenhum dos dois conseguia dizer. As estações começavam a mudar, e o frio do fim do outono dava lugar à promessa de um inverno que traria muito mais do que vento gelado. A tensão entre eles se tornava cada vez mais palpável, como se o ar carregasse algo não resolvido. E, pela primeira vez em anos, Caio sentia-se vulnerável. O controle, o poder, o orgulho,
Tudo parecia pequeno diante do que estava prestes a acontecer. A história deles estava apenas começando, mas ele ainda não sabia que, dali em diante, nada em sua vida voltaria a ser o mesmo. As manhãs na mansão de Caio Monteiro haviam se tornado diferentes. O som dos passos ecoando pelos corredores frios agora carregava um ritmo mais contido, quase hesitante. O homem que costumava ditar regras e horários com precisão cirúrgica passava os dias em silêncio, observando de longe o vai e vem dos empregados, tentando disfarçar o turbilhão que o consumia por dentro. Desde o dia em que soubera da gravidez, algo dentro dele havia mudado. O orgulho o impedia de procurar a empregada. Tentava convencer a si mesmo de que era melhor manter distância, que ela estava bem assistida, que havia feito o suficiente ao tentar ajudá-la financeiramente. Mas o pensamento dela o acompanhava a cada passo. Ao tomar café, lembrava-se do jeito simples com que ela preparava a mesa. Ao chegar em casa, notava o perfume suave que ainda pairava no ar, mesmo quando ela não estava. O que antes parecia apenas rotina agora se transformará em lembrança constante. A moça, por outro lado, vivia um dilema doloroso. Cada dia que passava tornava mais difícil esconder a gestação. As roupas já não disfarçavam tanto, e os comentários entre os empregados começavam a surgir com mais frequência. O olhar da governanta era o único que transmitia compaixão. Sabia que o segredo não duraria muito. O inverno chegou e trouxe consigo um frio que parecia se infiltrar em tudo. O céu de São Paulo se mantinha encoberto, e o ar úmido tornava as manhãs cinzentas. Caio passava mais tempo no escritório do que em casa, tentando se afogar em planilhas e números para não pensar no que realmente importava. Mas, à medida que o tempo passava, a ideia de que havia uma vida crescendo por causa dele o perseguia como uma sombra silenciosa. Certa noite, ao voltar da empresa, encontrou a casa estranhamente quieta. O som do relógio da sala marcava as horas como se zombasse da sua insônia. Ele subiu as escadas, abriu a porta do quarto e olhou o teto por longos minutos. Por algum motivo inexplicável, desceu novamente e foi até a cozinha. A luz estava acesa, e ela estava lá, sentada, com uma xícara de leite morno nas mãos. O silêncio entre os dois era tão denso que parecia palpável. Ele se aproximou devagar, parou diante dela e tentou encontrar as palavras certas. A voz saiu baixa, quase um sussurro, perguntando como ela estava. Ela respondeu com a mesma calma, dizendo que o bebê estava bem. Não houve acusações, nem lágrimas. Apenas um olhar longo e incômodo, cheio de tudo que não era dito. A partir daquela noite, a dinâmica entre eles começou a mudar. Caio passou a observar mais de perto o trabalho da empregada, procurando formas discretas de se certificar de que ela não se esforçava demais. Pediu à governanta que a poupasse de tarefas pesadas e começou a chegar mais cedo em casa. Era como se, silenciosamente, tentasse reparar o que havia causado, sem admitir o motivo. Mas os rumores não demoraram a ultrapassar os muros da mansão. Um dos jardineiros, curioso e fofoqueiro, comentou o assunto com uma funcionária de outra casa vizinha. E em bairros como Morumbi, as notícias correm rápido. Logo, a ex-noiva de Caio soube dos boatos. Uma mulher de postura impecável e sorriso ensaiado, movida por uma mistura de ciúme e orgulho. Ao descobrir que a mulher que agora carregava o filho do empresário era uma simples empregada, decidiu agir. Ela reapareceu de forma súbita, marcando uma visita no escritório de Caio sob o pretexto de tratar de um investimento. O reencontro foi desconfortável. Ela falava com ironia disfarçada de gentileza, insinuando que sabia mais do que dizia. Caio percebeu o tom e encerrou a conversa de maneira fria, mas já era tarde. No mesmo dia, surgiram pequenas notas em blogs de fofoca, questionando se o empresário mais reservado de São Paulo escondia um escândalo doméstico. A notícia caiu como uma bomba dentro da mansão. A empregada ficou em pânico ao ver seu nome circulando nas entrelinhas de comentários maldosos. Caio, furioso, ligou para seus assessores e ordenou que controlassem os danos. Mas dentro dele, o que doía não era o escândalo, e sim a consciência de que tudo aquilo era consequência da própria indecisão. Nos dias seguintes, ele tentou de todas as formas preservar a integridade dela. Mandou transferi-la para uma das casas de campo no interior de Minas Gerais, alegando que seria apenas por alguns meses, até as coisas se acalmarem. Ela relutou, mas acabou aceitando, pressionada pelo medo e pela exposição. Partiu numa manhã nublada, levando poucas malas e um coração cheio de incertezas. Caio permaneceu em São Paulo, mas o vazio dentro da casa se tornou insuportável.
As luzes pareciam frias demais, o silêncio o incomodava. Pela primeira vez, ele começou a questionar o que realmente importava. As reuniões, os contratos, os lucros, nada trazia mais satisfação. O som da voz dela ecoava na memória, suave, firme e de algum modo reconfortante. No interior, a vida dela seguia outro ritmo. As manhãs eram preenchidas com o canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada. O ar puro parecia aliviar parte do peso que carregava. Lá, encontrou acolhimento em uma vizinha idosa, que logo se afeiçoou à jovem grávida. A mulher, de fala mansa e sabedoria simples, lhe ensinou receitas caseiras e repetia sempre que todo sofrimento trazia em si um recomeço disfarçado. Enquanto os meses passavam, o bebê crescia e o corpo dela se transformava. As cartas que Caio mandava eram curtas, formais, quase frias, mas o simples fato de recebê-las a fazia sorrir. Cada linha escrita com cuidado revelava o esforço de um homem tentando aprender a sentir. Ele perguntava se ela precisava de algo, se estava se alimentando bem, e sempre terminava com a mesma frase: cuide de você e da criança. O tempo corria, e algo inesperado começou a acontecer. Caio percebeu que os lucros de uma de suas empresas começavam a cair. O escândalo, ainda que discreto, havia manchado parte de sua imagem corporativa. Os investidores começaram a pressionar por respostas. Ele se viu diante de uma escolha difícil: expor a verdade ou sustentar uma mentira conveniente. Decidiu viajar até o interior para vê-la, algo que evitava desde o início. Quando chegou, o contraste entre o campo e a cidade o desarmou. O cheiro de café fresco, o barulho das cigarras, o ritmo lento das pessoas. Ela o recebeu com surpresa, sem saber o que dizer. O encontro foi breve, mas intenso. Ele pediu desculpas, não por fraqueza, mas por finalmente compreender que o silêncio havia sido o pior erro. Nos dias seguintes, Caio começou a voltar com frequência, alegando que precisava de descanso. Passou a acompanhar consultas, a ajudar com pequenas tarefas, e aos poucos, o laço entre eles começou a se refazer. A moça, ainda receosa, manteve a distância emocional, mas a presença dele trazia uma sensação de segurança que não sabia mais evitar. O bebê crescia saudável, e o olhar de Caio, antes frio, agora se suavizava. As conversas começaram a fluir, ainda que entre pausas e silêncios. Ele começou a perceber que a vida podia ter sentido fora dos números. Mas o destino ainda guardava novas surpresas. Ao retornar a São Paulo para uma reunião de emergência, Caio descobriu que a ex-noiva havia tomado uma atitude ousada. Ela reunirá acionistas e espalhara insinuações sobre a conduta dele, questionando sua estabilidade emocional e sua capacidade de liderar a empresa. A situação o deixou em choque. Tudo o que ele construíra estava ameaçado. Mesmo assim, em vez de se defender com frieza, Caio tomou uma decisão diferente. Convocou uma coletiva de imprensa e, com serenidade, admitiu que seria pai. Disse que não via motivo para esconder algo que considerava uma bênção. O gesto, inesperado, transformou sua imagem pública. A imprensa, antes voraz, agora o tratava com respeito. O público via nele um homem humano, capaz de reconhecer erros e assumir responsabilidades. No interior, a notícia chegou através da televisão. Ela chorou em silêncio, emocionada, ao ver o homem que antes mal a olhava falar com firmeza sobre o filho que esperava. Naquele momento, algo dentro dela se libertou. Pela primeira vez, acreditou que talvez o futuro pudesse ser diferente. As semanas seguintes foram de mudança. Caio resolveu se afastar parcialmente dos negócios e passou a dedicar mais tempo à vida pessoal. Começou a reformar a casa de campo, planejou um pequeno quarto para o bebê e descobriu o prazer das coisas simples. A relação deles não nasceu de um amor idealizado, mas do amadurecimento que veio depois da culpa e da vulnerabilidade. Caio aprendeu que o verdadeiro poder não estava em dominar o mundo, mas em aceitar o que o destino lhe oferecia. Quando o 7º mês de gestação chegou, ele decidiu se mudar de vez para o interior, pelo menos até o nascimento. A empresa continuaria funcionando sob a direção de confiança de um sócio. Pela primeira vez em muitos anos, ele se permitiu respirar. O silêncio que antes era incômodo agora se tornará conforto. As tardes eram preenchidas pelo som do vento entre as árvores e pelas conversas ao redor da mesa simples da cozinha. O olhar dela, antes assustado, agora transmitia serenidade. O olhar dele, antes distante, agora refletia paz. Ambos sabiam que ainda havia muito a enfrentar, mas o mais difícil já havia sido vencido.
o medo de se permitirem viver algo real. Os dias seguintes se tornaram um emaranhado de emoções confusas para Clara. A casa grande do bairro nobre de São Paulo, com seus corredores longos e janelas de vidro que deixavam o sol atravessar em faixas douradas, parecia agora sufocante. Cada canto, cada som distante, lembrava-lhe de Arthur. Ela tentava se manter focada nas tarefas, mas as mãos tremiam quando ele estava por perto, e o coração acelerava quando ouvia o som firme de seus passos ecoando pelo mármore. Arthur, por sua vez, andava dividido entre o desejo e a razão. Nunca se permitirá misturar sentimentos com quem trabalhava para ele. Tinha aprendido, desde cedo, que emoções complicam os negócios e fragilizam as decisões. Porém, algo em Clara o desarmava. Havia uma pureza em seu olhar e uma força na forma como ela enfrentava o mundo, mesmo vindo de tão pouco. Nos momentos em que cruzavam olhares, ele sentia que algo nele se partia. Uma barreira antiga, talvez construída com o tempo, desabava aos poucos. Numa manhã chuvosa, Clara acordou com enjoos fortes. Tentou disfarçar, mas a governanta mais velha percebeu e insistiu para que ela fosse ao posto de saúde. Clara relutou. Não queria faltar ao trabalho, nem levantar suspeitas. Mas, quando o enjoo se tornou insuportável, ela cedeu. Saiu apressada, com um guarda-chuva que mal protegia da tempestade, e foi até a clínica pública do bairro vizinho. O cheiro de desinfetante, o som distante de crianças chorando, o burburinho de pessoas esperando por atendimento, tudo se misturava à ansiedade que latejava no peito dela. A enfermeira, gentil, pediu que Clara fizesse alguns exames. Horas depois, quando o resultado chegou, o mundo pareceu parar. Ela estava grávida. O ar lhe faltou. Sentou-se no banco de plástico e encarou o papel, as letras frias que mudavam o rumo de sua vida. De imediato, tentou buscar alguma explicação. O médico perguntou se ela estava bem, mas as palavras não saíam. Saiu dali atordoada, sentindo a chuva fria escorrer pelo rosto. As lembranças da noite em que tudo aconteceu vieram como um turbilhão. A viagem a trabalho que fizera com Arthur, quando ele insistiu para que ela o acompanhasse em um evento beneficente no interior. A hospedagem em uma pousada isolada, a falta de energia, o vinho, a conversa sincera, o olhar que se cruzou e a distância que desapareceu. Naquele momento, não havia patrão nem empregada. Só dois corações tentando se curar da solidão. Agora, as consequências estavam ali, dentro dela, pulsando. Voltar para casa foi um tormento. Cada barulho parecia mais alto, cada olhar parecia suspeitar de algo. Clara tentava agir normalmente, mas a culpa e o medo a devoravam. À noite, deitada no quarto simples dos fundos, chorava baixinho para não acordar ninguém. Não sabia o que fazer. Contar a verdade poderia destruir tudo. Esconder, por outro lado, a consumia por dentro. Enquanto isso, Arthur percebia mudança no comportamento dela. Clara estava mais distante, evitava olhá-lo, inventava desculpas para não permanecer por perto. Aquilo o incomodava mais do que queria admitir. Um dia, após uma reunião longa e desgastante, ele a viu recolhendo as louças da sala de jantar e a chamou. Clara hesitou, o coração disparando. Arthur, num tom mais suave do que o habitual, perguntou se algo estava errado. Ela respondeu que não, tentando esconder a aflição. Mas ele notou o tremor na voz e o olhar marejado. Insistiu, com firmeza e preocupação. Ela quase cedeu, quase contou tudo naquele instante, mas a coragem lhe faltou. Disse apenas que estava cansada. Arthur acreditou em parte, embora a dúvida permanecesse. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Clara decidiu se afastar. Pediu demissão, alegando problemas pessoais. A governanta ficou surpresa, e Arthur, ao saber, sentiu um golpe profundo, ainda que não entendesse o motivo. Chamou-a em seu escritório e perguntou o porquê. Ela, com lágrimas contidas, disse apenas que precisava cuidar de algo importante. Arthur ficou em silêncio, observando-a. A forma como ela tremia, a hesitação nas palavras, tudo indicava que havia algo maior. Ele queria insistir, mas respeitou. Disse que as portas da casa estariam abertas para ela sempre que precisasse. Clara saiu dali sentindo o coração em pedaços, levando consigo um segredo pesado demais para carregar sozinha. Nos meses que se seguiram, o ventre cresceu, e com ele, o medo. Ela se mudou para um pequeno quarto alugado na periferia, passou a trabalhar costurando roupas e tentando economizar cada centavo.
Às vezes, olhava pela janela e lembrava do jardim da mansão, das conversas breves com Arthur, da gentileza inesperada em seu olhar. Não conseguia esquecer. Enquanto isso, Arthur mergulhava no trabalho. Expandia sua empresa, enfrentava reuniões intermináveis, mas sentia um vazio estranho. Tudo que antes lhe trazia satisfação agora parecia sem cor. Percebia-se distraído, revendo mentalmente cada conversa, cada gesto de Clara, tentando entender por que ela fora embora daquele jeito. Um dia, em uma tarde abafada de janeiro, o destino decidiu intervir. Arthur, dirigindo por uma rua movimentada da Zona Leste, precisou parar o carro por causa de uma feira livre. E foi ali, entre as barracas coloridas e o barulho de vendedores, que ele a viu. Clara, com o rosto suado e uma barriga visivelmente grávida, carregava uma sacola pesada. O tempo pareceu parar. Ele desceu do carro sem pensar. Chamou seu nome, e ela congelou. Por um instante, quis fugir, mas as pernas não obedeceram. Arthur se aproximou, confuso, com um olhar misto de surpresa e preocupação. Perguntou de quem era o bebê. O silêncio dela disse mais do que qualquer palavra. O vento soprou forte, levantando a lona das barracas, e Clara, com a voz trêmula, finalmente deixou escapar a verdade. Era dele. A revelação caiu como uma onda sobre os dois. Ele ficou mudo, o mundo girando à sua volta. Nunca imaginou que aquele laço silencioso tivesse se tornado algo tão profundo, tão real. A notícia o abalou, mas não da forma que Clara temia. Em vez de raiva, havia emoção em seu olhar. Ele pediu que conversassem, insistiu para que ela voltasse ao carro, mas ela recusou. Disse que não precisava de nada dele, que só queria criar o filho com dignidade. Arthur respeitou, mas saiu dali com o coração em chamas. Nos dias seguintes, ele não conseguiu pensar em mais nada. Procurou-a discretamente, tentando ajudá-la sem invadir seu espaço. Descobriu onde ela morava, mas preferiu não aparecer de imediato. Enviou, através de uma vizinha, uma cesta com alimentos e uma carta simples, dizendo que queria fazer parte da vida da criança. Clara chorou ao ler. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Mesmo assim, a confiança entre eles ainda precisava ser reconstruída. Arthur começou a visitá-la aos poucos, levando roupas de bebê, ajudando com consultas médicas, sempre respeitando o tempo dela. E, pouco a pouco, o gelo foi se derretendo. As noites que antes eram cheias de medo passaram a ser marcadas por conversas longas e sinceras. Ele começou a contar sobre seu passado, sobre a solidão escondida por trás do luxo. Ela, por sua vez, revelou as dificuldades da infância, a luta para sobreviver sozinha. Entre confidências, nasceu um vínculo verdadeiro, que ia muito além do que os unira naquela noite distante. E, no coração de ambos, algo começou a florescer novamente: esperança. As semanas seguintes foram um exercício de paciência e descoberta. Arthur, acostumado a resolver tudo com rapidez e eficiência, se viu diante de algo que o dinheiro não podia apressar: a reconstrução da confiança de Clara. A cada visita, ele percebia que precisava conquistar seu espaço com cuidado, sem imposições, sem promessas vazias. E Clara, embora ainda ferida, sentia-se tocada por aquele novo lado dele, mais humano, mais vulnerável. O apartamento simples onde ela vivia se tornará um refúgio silencioso. As paredes descascadas e o cheiro de café fresco todas as manhãs davam uma sensação de lar, mesmo na simplicidade. Clara costurava até tarde, e às vezes, enquanto o barulho das agulhas ecoava, ela pensava em como a vida dera voltas. De empregada em uma mansão luxuosa, agora se preparava para ser mãe, sustentando tudo sozinha, com medo e coragem na mesma medida. Arthur continuava indo à empresa, mas sua mente não estava mais ali. Nas reuniões, seus sócios percebiam a distração. Ele se pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem dela que nunca vinha. Decidiu, então, agir diferente. Contratou discretamente uma médica particular para acompanhar a gestação de Clara, mas fez questão de explicar que não era caridade. Disse que era uma forma de se responsabilizar pelo que também era dele. Clara aceitou com relutância, mas no fundo, se sentiu aliviada. Um dia, quando o sol se punha atrás dos prédios, Arthur foi visitá-la levando um berço que mandara montar. Clara, ao vê-lo entrar pela primeira vez em seu pequeno lar, ficou nervosa. Ele olhou ao redor, observando os detalhes simples, as cortinas floridas, a pilha de tecido sobre a mesa. Aquele espaço,
tão distante de seu mundo de mármore e vidro, o fez perceber o quanto ela lutava. Enquanto montava o berço, o silêncio entre os dois era pesado. Até que Clara, sem conseguir mais conter o que guardava, perguntou por que ele não a procurou antes, quando ela foi embora da mansão. Arthur respirou fundo e respondeu que respeitou a decisão dela, mas que, desde aquele dia, nada mais fez sentido. Disse que não queria forçá-la a nada, apenas estar presente. As palavras o surpreenderam. Ele nunca se abrirá tanto com ninguém. E, quando Clara olhou nos olhos dele, viu sinceridade. Ainda assim, havia medo. O medo de que tudo desmoronasse de novo, de que ele desaparecesse quando o bebê nascesse. O coração dela, machucado, pedia tempo. No decorrer dos meses, os laços se fortaleceram. Ele a acompanhava nas consultas, levava frutas, conversava com as vizinhas e até ajudava com pequenas reformas no prédio. Aquelas pessoas simples o olhavam com curiosidade e admiração. Ver o milionário suando a camisa para pintar uma parede ou carregar sacos de cimento era algo que ninguém esperava. Mas por trás dessa transformação havia algo maior, o desejo de se redimir. Arthur começava a perceber que não bastava apenas oferecer recursos. Ele precisava estar presente de verdade, ser alguém confiável. Era essa mudança que mais tocava Clara. Certo dia, durante uma madrugada chuvosa, Clara sentiu fortes contrações. O relógio marcava quase 3 da manhã. Ela tentou se levantar, mas as dores se intensificaram rapidamente. Pegou o telefone e, sem pensar, ligou para ele. A voz dele, do outro lado, soou tensa e preocupada. Disse que já estava a caminho. Em menos de 15 minutos, Arthur chegou. A chuva caía forte, e ele, encharcado, ajudou-a a descer as escadas do prédio com cuidado. Levaram-na ao hospital, onde ela foi atendida às pressas. O som do monitor cardíaco, as vozes apressadas dos enfermeiros, tudo misturava nervosismo e esperança. Depois de horas de espera, o choro do bebê ecoou pelos corredores. Arthur, do lado de fora, sentiu o coração disparar. Quando a enfermeira saiu com o pequeno nos braços, algo dentro dele se transformou completamente. Aquele pequeno ser, de olhos fechados e punhos cerrados, parecia resumir tudo o que ele nunca teve e sempre buscou, um propósito real. Clara, exausta, olhou para o filho e depois para ele. Pela primeira vez, os dois sorriram juntos sem medo. Havia algo mágico naquele momento, a certeza de que, apesar dos erros e das circunstâncias, algo verdadeiro havia nascido junto com aquela criança. Nos dias seguintes, Arthur se tornou presença constante. Levava flores para Clara, trocava fraldas, aprendia a preparar mamadeiras, algo completamente fora de sua rotina. A cada gesto, deixava de ser o homem distante e passava a ser alguém que sentia, errava e aprendia. Porém, o mundo ao redor deles não via essa história com os mesmos olhos. A imprensa, sempre atenta aos passos do milionário, descobriu o nascimento do bebê e começou a especular. Manchetes surgiram, manchetes que feriam e distorciam os fatos. Chamavam Clara de oportunista, diziam que ela se aproveitará da bondade dele. Foi um golpe duro. Clara, envergonhada, pensou em se afastar novamente. Mas Arthur, desta vez, não permitiu. Convocou uma coletiva, algo que nunca fizera por nada pessoal, e falou com firmeza. Disse que o que havia entre eles não era escândalo, mas amor e responsabilidade. Declarou que o filho era motivo de orgulho, não de vergonha. A fala dele causou comoção. A opinião pública, que antes criticava, começou a admirar a atitude. As pessoas enxergavam, pela primeira vez, o lado humano de um homem que sempre fora visto como frio. Com o tempo, o escândalo perdeu força, e a vida começou a se ajustar. Arthur construiu uma pequena casa para Clara e o bebê em um terreno arborizado próximo à sua empresa. Não era uma mansão, mas um lar aconchegante, cercado por flores e árvores frutíferas. Queria que o filho crescesse livre, com a infância que ele nunca teve. Mas, mesmo com todas essas mudanças, um conflito ainda o acompanhava. Arthur se perguntava se era digno daquele amor. O passado de decisões duras e sentimentos reprimidos o assombrava. Clara percebia isso e tentava mostrar, com gestos simples, que o perdão começa dentro de si. Certa tarde, enquanto o sol dourava o quintal e o som do bebê brincando ecoava, ela se aproximou dele e disse que o que importava não era o que aconteceu antes, mas o que fariam dali em diante. Arthur olhou para o horizonte. Pela primeira vez,
acreditou que poderia ser um homem diferente. Naquela mesma noite, ele a levou até o jardim iluminado e, com um olhar sereno, pediu que deixasse o passado para trás. Disse que queria construir uma nova história, não por culpa, mas por amor. Clara hesitou, emocionada. O orgulho que antes a protegia se dissolveu em lágrimas. Aceitou o pedido, não como uma promessa eterna, mas como um recomeço sincero. A lua brilhava sobre eles, e o vento leve parecia abençoar um novo capítulo de suas vidas. O milionário que um dia se achou dono do mundo agora se sentia completo apenas por segurar a mão da mulher que lhe ensinara o verdadeiro valor das coisas. O tempo parecia correr em outro ritmo para Arthur e Clara. Depois da chegada do filho, a vida ganhou novos contornos, mais simples e reais. A rotina antes regida por compromissos empresariais e reuniões intermináveis deu lugar a madrugadas em claro, mamadeiras e risadas inocentes. Arthur, que sempre acordara com o som do alarme do celular e a lista de tarefas na mesa de cabeceira, agora despertava com o choro do bebê e o sorriso de Clara ao seu lado. A casa pequena que ele construíra se tornou o centro de um novo universo. Lá, o luxo não tinha espaço, mas havia algo mais valioso: a presença. O som das galinhas no quintal, o cheiro de pão fresco vindo do forno, o riso infantil ecoando pelos cômodos, tudo isso preenchia o que antes era vazio. Mas, mesmo em meio à alegria, os desafios eram constantes. Arthur precisava equilibrar o papel de pai e empresário. A empresa que fundara, uma das maiores do setor de construção civil em São Paulo, começava a sentir sua ausência. Reuniões adiadas, decisões postergadas, investidores impacientes. Seu sócio e amigo de longa data, Marcelo, tentava alertá-lo, dizendo que a imagem da companhia dependia de sua liderança firme. Arthur sabia disso, mas algo dentro dele resistia a voltar à antiga rotina. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Clara também enfrentava suas batalhas. Por mais que ele fizesse questão de incluí-la em sua vida, o medo de não pertencer àquele mundo ainda rondava. As manchetes antigas continuavam aparecendo nas redes sociais, e os olhares de desconfiança quando ela acompanhava Arthur a algum evento ainda machucavam. Mesmo assim, ela seguia firme. Decidiu estudar, inscrevendo-se em um curso de design de interiores à noite. Queria construir algo próprio, não viver apenas à sombra do nome dele. Arthur apoiou a decisão, embora secretamente temesse perder o tempo que tinham juntos. O curso de Clara trouxe novas amizades, novas ideias e uma autoconfiança que ele admirava. Mas o destino, sempre imprevisível, começou a testar o equilíbrio que os dois haviam conquistado. Um grande projeto da empresa de Arthur entrou em risco quando uma construtora concorrente tentou sabotar um contrato milionário. O caso não envolvia. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Nada ilegal, mas expôs a fragilidade do império que ele construíra. A imprensa voltou a pressionar, e ele se viu forçado a retomar o controle total dos negócios. As viagens se tornaram mais frequentes, as noites em casa mais raras. Clara compreendia, mas sentia o peso da distância. As mensagens diminuíram, os telefonemas se tornaram rápidos e mecânicos. O bebê já começava a balbuciar as primeiras palavras, e muitas vezes chamava o pai diante de um celular em silêncio. Certa noite, enquanto colocava o filho para dormir, Clara se pegou perguntando se aquele amor resistiria à rotina impiedosa que voltava a dominar a vida de Arthur. A lembrança da antiga mansão, dos dias em que ela era apenas uma funcionária invisível, voltava como um fantasma. Em uma manhã fria, Arthur chegou de viagem exausto, com olheiras profundas e a mente cheia de problemas. Ao entrar na casa, encontrou Clara sentada à mesa, com um olhar distante. Ela disse que precisavam conversar. Falou da solidão, da ausência, da incerteza. Ele tentou explicar, mas as palavras soaram defensivas. Disse que fazia tudo aquilo por eles, para garantir o futuro da família. Ela, porém, respondeu que o futuro não valia nada se o presente fosse vazio. As palavras doeram mais do que ele esperava. Arthur percebeu que, em sua tentativa de ser o provedor perfeito, estava se afastando do que realmente importava. Mas o orgulho falou mais alto. Ele se trancou no silêncio, e ela, cansada, decidiu passar uns dias na casa da mãe, no interior. O afastamento serviu como espelho. Arthur, sozinho na casa, sentiu o vazio crescer.
O silêncio que antes valorizava agora parecia uma punição. Tentou se concentrar no trabalho, mas cada ligação perdida de Clara o deixava inquieto. Enquanto isso, no interior, Clara se dedicava ao filho e aos estudos, tentando entender se ainda havia um caminho de volta. 2 meses se passaram sem grandes mudanças. Até que, durante uma reunião importante, Arthur recebeu uma ligação inesperada. Era o coordenador do curso de Clara. Ela havia sido selecionada para apresentar um projeto em um evento nacional de design, e o coordenador queria confirmar a presença do acompanhante indicado na ficha, o próprio Arthur. Ele ficou surpreso. Apesar do distanciamento, ela ainda o mencionara como parte importante de sua vida. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Cancelou compromissos e viajou até o local do evento, no Rio de Janeiro. Quando Clara o viu entrar no auditório, seu coração disparou. Ele esperou o final da apresentação e, quando ela desceu do palco, se aproximou em silêncio. Disse apenas que estava orgulhoso e que não queria perder mais tempo. Ela, emocionada, tentou resistir, mas o olhar dele dizia tudo. Voltaram juntos para São Paulo. Dessa vez, com mais clareza sobre o que queriam. Arthur fez um acordo com o sócio para reduzir sua carga de trabalho e dedicar mais tempo à família. Clara, por sua vez, aceitou trabalhar como consultora de design na empresa dele, cuidando dos projetos sociais e das reformas dos escritórios. Aos poucos, a vida foi tomando novo ritmo. O casal aprendeu a equilibrar a paixão e o cotidiano, os sonhos e as responsabilidades. O filho crescia saudável, e a casa antes silenciosa agora vivia repleta de risos e histórias. Mas a verdadeira reviravolta viria alguns meses depois, quando uma proposta internacional chegou até Arthur. Uma empresa de Dubai queria comprar parte de sua construtora e expandir o nome dele para fora do país. Era a chance de uma vida, algo que sempre sonhara. O problema é que isso significaria mudar de país por pelo menos 1 ano. Arthur ficou dividido. O homem ambicioso dentro dele via aquilo como o auge da carreira. Mas o pai e companheiro temia perder o equilíbrio que acabará de conquistar. Quando contou a Clara, ela ficou em silêncio por alguns instantes e disse que o apoiaria, independentemente da decisão. Mas deixou claro que não voltaria à vida solitária que já conhecia bem. Nos dias seguintes, ele refletiu profundamente. Lembrou-se do início de tudo, da noite em que tudo começou, do medo de Clara, da gravidez, da luta que travaram juntos. Percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nos contratos, mas nas pessoas que ficaram quando todos os números desapareciam. Então, surpreendendo a todos, recusou a proposta. Em vez disso, anunciou um novo projeto, um instituto voltado à capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, inspirado na história de Clara. O projeto foi recebido com entusiasmo e se tornou um sucesso nacional. No dia da inauguração, Clara discursou diante de dezenas de mulheres, emocionada. Disse que sua história provava que a vida pode mudar completamente quando o amor e a coragem andam juntos. Arthur a observava de longe, orgulhoso, sentindo que, finalmente, havia encontrado um propósito que dava sentido a tudo. O sol se punha atrás dos prédios, pintando o céu de tons alaranjados, e o filho dos dois corria entre as cadeiras, rindo alto. Clara o pegou no colo, e Arthur os abraçou. Era um retrato simples, mas para ele, era o maior prêmio do mundo. Naquele instante, ele entendeu o verdadeiro significado da palavra lar. Não era a mansão que deixará para trás, nem o escritório no topo do prédio. Era aquele pequeno espaço compartilhado com quem o amava de verdade. Arthur fechou os olhos e respirou fundo. O homem que um dia mediu o valor da vida em cifras agora media tudo em gestos, em risos, em olhares sinceros. A jornada tinha sido longa e cheia de tropeços, mas cada passo levará até ali, onde finalmente estava em paz. O silêncio naquela casa era quase insuportável. Gabriel caminhava pelos corredores de mármore com passos pesados, o olhar perdido em pensamentos que o atormentavam desde o momento em que soube da gravidez de Laura. Ele, um homem acostumado a controlar tudo, agora se via prisioneiro de sentimentos que não sabia administrar. Tentava se concentrar no trabalho, nas reuniões, nos números, mas cada decisão parecia perder o sentido. Tudo o que via era o rosto dela. Aquela mulher simples, que havia invadido sua rotina como uma brisa leve e deixado um furacão dentro dele. Laura, por sua vez, mantinha-se firme, embora o coração estivesse em pedaços. Decidirá continuar trabalhando, mesmo que tudo dentro dela pedisse distância. Não queria depender dele, não queria piedade,
e, principalmente, não queria que pensassem que havia se aproveitado da situação. Nas poucas vezes em que se encontravam pelos corredores, o ar parecia parar. Um olhar bastava para que lembranças da noite em que tudo aconteceu viessem à tona. A chuva, a vulnerabilidade, o calor de um momento que nunca mais conseguiram esquecer. Mas agora era diferente. Havia uma vida crescendo dentro dela. E essa vida mudava tudo. Certa manhã, enquanto arrumava o escritório, Laura ouviu a voz de Gabriel vindo do telefone. Ele falava com o advogado, e o tom era frio, distante, como se tentasse se proteger da própria realidade. Dizia que precisava resolver uma situação particular, mas que não queria escândalos. Ao desligar, percebeu que ela estava ali, próxima da porta. Os olhos se cruzaram por um breve instante. Nenhuma palavra foi dita, mas o desconforto era palpável. Laura baixou a cabeça e saiu, sentindo o coração disparar. Gabriel sabia que estava sendo covarde. Aquele não era o homem que ele queria ser. Durante anos, construiu um império, mas também ergueu muros em volta de si. Muros tão altos que ninguém conseguia atravessar. E agora, quando finalmente alguém o havia alcançado, ele não sabia como reagir. Naquela noite, ficou até tarde no escritório, observando as luzes da cidade pela janela. A lembrança de seu pai lhe veio à mente. Um homem duro, que o ensinara que sentimentos eram fraquezas. Gabriel percebeu que tinha se tornado exatamente aquilo que jurara nunca ser, alguém incapaz de demonstrar amor. Enquanto isso, Laura chorava no pequeno quarto dos fundos. A gravidez avançava, e as mudanças em seu corpo tornavam impossível esconder o segredo por muito mais tempo. As outras funcionárias começaram a comentar, cochichando nos cantos, criando histórias que feriam mais do que qualquer verdade. Ela tentava ignorar, mas cada sussurro parecia uma lâmina. Uma tarde, enquanto ela servia o almoço, uma das empregadas comentou alto bastante para que todos ouvissem. Diziam que ela estava tentando dar o golpe do baú. Laura sentiu o rosto queimar, o coração acelerar. Quis responder, mas preferiu se calar. Gabriel, que assistia tudo em silêncio, levantou-se abruptamente. O som de sua cadeira arrastando-se ecoou na sala. Olhou para todos, e com a voz firme, disse que não admitiria desrespeito dentro de sua casa. O olhar que lançou a Laura, no entanto, carregava um misto de raiva e culpa. Mais tarde, ele a encontrou no jardim, olhando para o horizonte. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Ele se aproximou, mas ela não se virou. Sabia que era ele apenas pelo som dos passos e pela forma como o ar parecia mudar com sua presença. Gabriel disse que não podia permitir que falassem dela daquela forma, mas Laura respondeu com calma que não precisava de defesa. Que o que ela queria era apenas respeito. Ele tentou dizer algo mais, mas as palavras ficaram presas. Por dentro, uma luta se travava. Queria tocar nela, dizer que sentia medo, que estava confuso, que o coração dele já não batia no mesmo ritmo desde o dia em que a conheceu. Mas não disse. Apenas ficou ali, observando o vento brincar com os cabelos dela. Dias se passaram. Gabriel começou a perceber que as coisas no trabalho não iam bem. Sua mente estava em outro lugar. Projetos atrasados, decisões precipitadas, e uma irritação crescente que ninguém conseguia entender. O homem que sempre fora exemplo de autocontrole agora parecia um estranho para si mesmo. Até que, em uma manhã chuvosa, ele recebeu uma visita inesperada. Era Clara, sua ex-noiva. Ela havia descoberto sobre a gravidez e veio cheia de intenções. Tentou convencê-lo de que Laura estava manipulando tudo, que ele precisava limpar sua imagem antes que a imprensa soubesse. Gabriel ouviu em silêncio, mas algo dentro dele se revoltou. Pela primeira vez, sentiu repulsa da superficialidade que sempre o cercou. Disse a Clara que não havia nada para limpar, que se a criança fosse dele, ele assumiria. Laura, que passava pelo corredor, ouviu parte da conversa e ficou paralisada. O coração disparou. As lágrimas vieram antes que conseguisse se conter. Saiu correndo para o quarto, trancou-se e desabou. As palavras dele ecoavam em sua mente: se a criança for minha, eu assumo. Como se houvesse dúvida. Como se aquilo fosse um peso e não uma bênção. Gabriel foi atrás dela, mas ela não abriu a porta. Disse apenas que queria ir embora, que aquela casa não era mais o lugar dela. Ele implorou para que ficasse, mas ela permaneceu firme. No dia seguinte,
Partiu com uma pequena mala nas mãos e o coração dilacerado. Nos dias que se seguiram, Gabriel mergulhou em um vazio profundo. Tentou encontrá-la, mas ela havia mudado de endereço e deixado o celular desligado. Cada canto da casa parecia gritar o nome dela. O perfume ainda estava no ar, os lençóis guardavam o calor do que viveram, e o silêncio denunciava o que ele havia perdido. Uma noite, incapaz de suportar a ausência, ele pegou o carro e dirigiu sem destino. A chuva caía forte, como naquela noite em que tudo começou. Parou em frente a uma pequena pensão em um bairro distante. Não sabia por que havia ido até lá, mas algo guiava. Ao descer do carro, viu uma sombra pela janela. Era ela. Sentada, com as mãos sobre o ventre, o olhar sereno e triste. Ele ficou parado, observando em silêncio, sentindo uma mistura de dor e ternura. Aquela mulher havia se tornado o centro do seu mundo, e ele só agora percebia o quanto tinha demorado para entender isso. Naquele instante, o milionário que acreditava ter tudo percebeu que nunca teve o essencial. E pela primeira vez na vida, Gabriel chorou. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. Voltou para casa completamente abalado, com a imagem de Laura sentada sozinha na pensão gravada em sua mente. O coração doía como nunca antes. Pela primeira vez, ele sentia o verdadeiro peso da solidão. O silêncio de sua mansão, que antes representava paz, agora era um tormento. Caminhou pelos cômodos, tocando objetos que já não significavam nada. Tudo parecia vazio, sem cor, sem vida. Nos dias seguintes, tentou se convencer de que ela estava melhor sem ele, mas a mentira logo se desfez. O trabalho já não o distraía, as reuniões tornaram-se insuportáveis. Olhava para os relatórios, mas as letras pareciam embaralhadas. A única coisa que enxergava com clareza era o rosto dela, o brilho doce dos olhos, a voz suave que ainda ecoava em sua mente. Certa manhã, Gabriel decidiu procurar informações sobre ela. Usou seus contatos, discretamente, sem que ninguém desconfiasse. Descobriu que Laura havia começado a trabalhar em uma pequena clínica particular, limpando salas e ajudando na recepção. O salário era modesto, mas suficiente para que ela seguisse sozinha. Saber disso fez sentir uma mistura de alívio e culpa. Alívio por saber que ela estava bem. Culpa por perceber que, enquanto ele vivia cercado de conforto, ela enfrentava as dificuldades sem reclamar. Durante semanas, Gabriel passou em frente à clínica várias vezes, observando de longe. Via Laura entrando e saindo com o mesmo semblante sereno, embora mais abatida. O ventre já estava visivelmente maior, e cada vez que ele via aquela imagem, algo dentro dele se apertava. Queria se aproximar, mas o medo de ser rejeitado paralisava. Numa tarde de sábado, o destino decidiu agir por conta própria. Gabriel havia estacionado o carro do outro lado da rua, observando discretamente, quando percebeu Laura saindo apressada, tentando se proteger da chuva que começava a cair. As calçadas estavam escorregadias, e em um descuido, ela tropeçou. Sem pensar, ele saiu do carro e correu até ela. Laura se assustou ao vê-lo. Tentou se levantar. Sozinha, mas ele a segurou com firmeza, ajudando-a a se recompor. Os olhos dos dois se encontraram, e por um instante, o tempo pareceu parar. A chuva molhava seus rostos, mas nenhum deles se moveu. Gabriel perguntou se ela estava bem, e ela apenas assentiu, evitando encará-lo diretamente. Ele insistiu em levá-la até a pensão, dizendo que não se sentia tranquilo em deixá-la sozinha naquele estado. Laura hesitou, mas acabou aceitando. O silêncio no carro era denso. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Quando chegaram, ele a ajudou a subir as escadas, e antes de se despedir, disse que precisava conversar. Laura respondeu que não havia mais nada a ser dito. Mesmo assim, Gabriel não desistiu. Nos dias seguintes, passou a visitá-la com frequência. Levava frutas, remédios, livros e tudo que pudesse tornar a gestação mais confortável. No início, Laura recusava. Achava que ele fazia aquilo por culpa. Mas, pouco a pouco, começou a perceber sinceridade nos gestos dele. O olhar frio havia se transformado em ternura. Certa noite, enquanto ela preparava um chá, Gabriel tomou coragem para falar o que guardava há tanto tempo. Disse que não sabia como havia se tornado um homem tão distante, que o dinheiro e o sucesso o haviam feito esquecer o que realmente importava. Contou que, desde que ela foi embora, nada mais tinha sentido. Laura ouviu em silêncio, o coração dividido entre a mágoa e o amor que ainda sentia.
Ele então se aproximou, segurou suas mãos e disse que queria estar presente, não apenas como pai, mas como alguém disposto a reconstruir tudo. Laura chorou. Não porque duvidasse dele, mas porque o medo ainda morava dentro dela. Tinha medo de acreditar de novo, medo de ser ferida, medo de que tudo fosse passageiro. Mas algo naquele olhar a fez vacilar. Gabriel não era mais o mesmo homem que ela conheceu meses atrás. Havia uma sinceridade nova, um brilho diferente. Talvez fosse a dor que o tornará mais humano, ou o amor que finalmente o havia transformado. Com o tempo, as visitas se tornaram rotina. Gabriel acompanhava as consultas médicas, ajudava com as compras, e às vezes ficava horas apenas ouvindo o som do coração do bebê durante os exames. Era uma sensação que ele jamais imaginou experimentar. A cada batida, sentia-se mais próximo da vida que estava prestes a começar. Aos poucos, o relacionamento entre eles foi se reconstruindo, sem pressa, sem promessas vazias. Havia conversas, sorrisos tímidos, momentos de silêncio que diziam mais do que qualquer palavra. Laura passou a confiar novamente. O medo foi se transformando em esperança. No 8º mês de gestação, ela teve uma complicação e precisou ser internada. Gabriel ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e pedindo a Deus que nada de ruim acontecesse. Passou a noite em claro, observando o rosto dela enquanto dormia. Quando o médico entrou na sala e disse que o pior havia passado, Gabriel sentiu uma lágrima escorrer. Era a primeira vez que chorava de alívio. Depois daquele susto, Laura percebeu que ele não a deixaria mais sozinha. E foi ali, no quarto do hospital, que ela finalmente disse o que guardava havia meses, que o amava. Gabriel não respondeu de imediato. Apenas a abraçou com força, como quem encontra abrigo depois de anos à deriva. O nascimento do bebê foi uma mistura de emoção e nervosismo. Gabriel acompanhou tudo de perto, com o coração acelerado e os olhos marejados. Quando ouviu o primeiro choro da criança, sentiu uma onda de amor e gratidão. Aquele som simples, frágil e puro era a confirmação de que sua vida havia mudado para sempre. O bebê, um menino saudável, foi colocado nos braços de Laura. Ela olhou com ternura, depois levantou os olhos para Gabriel, que não conseguia conter as lágrimas. Ele se aproximou devagar, tocou a pequena mão do filho e sentiu algo indescritível. Era como se todo o vazio que o acompanhará por anos tivesse sido preenchido em um único instante. Naquela madrugada, enquanto Laura dormia exausta e o bebê repousava no berço ao lado, Gabriel ficou observando os dois. O silêncio do quarto era reconfortante, diferente do silêncio frio de sua mansão. Era um silêncio de paz, de amor, de recomeço. Ele se lembrou do homem que fora um dia, do orgulho, da solidão, da incapacidade de amar. E percebeu que tudo o que havia conquistado não valia nada comparado àquele momento. Na manhã seguinte, comprou flores e fez questão de preparar o café ele mesmo. Quando Laura acordou, encontrou Gabriel sentado ao lado da cama, com um sorriso simples, diferente de todos que ela já tinha visto. Disse que queria levá-los para casa, não a mansão fria de antes, mas um novo lar, construído especialmente para os três. Um lugar que simbolizasse o início de uma nova vida. Laura hesitou, mas aceitou. E quando atravessaram juntos a porta daquele novo lar, o passado ficou para trás. Gabriel havia mudado. O milionário que antes era movido pelo controle agora vivia guiado pelo amor. E, pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado de ser rico. Não era sobre dinheiro, luxo ou poder. Era sobre ter para quem voltar, ter alguém que o esperasse, ter uma família. E naquele lar simples, com o riso do filho ecoando entre as paredes, Gabriel encontrou o que buscou por toda a vida: a felicidade. Os meses seguintes foram de adaptação e aprendizado. Gabriel agora vivia uma rotina completamente diferente do que estava acostumado. Cada dia começava cedo, preparando o café da manhã para Laura e o bebê, cuidando dos pequenos detalhes que antes considerava insignificantes. A vida passou a ter um ritmo mais suave, apesar das responsabilidades. Ele aprendia a trocar fraldas, a embalar o filho no colo e a acalmá-lo durante noites agitadas. Cada tarefa que antes o teria entediado agora se tornava uma oportunidade de se aproximar da família. Laura, por sua vez, estava mais confiante. A gravidez havia terminado, mas os desafios de ser mãe e ainda manter sua independência continuavam. Ela seguia estudando design de interiores e participava de pequenos projetos comunitários. O trabalho dava-lhe um propósito, e o apoio de Gabriel se mostrava constante e genuíno.
Diferente de antes, ele não apenas fornecia recursos, mas ajudava de forma prática, aprendendo a importância de compartilhar responsabilidades. Um dos grandes obstáculos que surgiram foi a adaptação social. Amigos e familiares de Gabriel ainda tinham reservas quanto ao relacionamento dele com Laura. Para alguns, a diferença de classe e o histórico dele eram fatores complicadores. Para superar isso, Gabriel passou a organizar encontros mais informais, onde todos pudessem se conhecer e perceber que o relacionamento era baseado em amor e respeito. Aos poucos, o preconceito diminuía e o respeito aumentava. O trabalho da empresa continuava exigente, mas Gabriel agora delegava mais funções, aprendendo a confiar na equipe. Aprendeu que não precisava estar presente em tudo e que sua família precisava de sua presença mais do que a companhia dos números e contratos. Cada decisão passou a ser tomada levando em consideração o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Durante esse período, surgiu uma pequena reviravolta. Um antigo colega de trabalho de Laura, que ainda mantinha contato, quis oferecer ajuda financeira e oportunidades de trabalho. Laura, orgulhosa, inicialmente recusou, mas Gabriel a incentivou a aceitar. O colega passou a colaborar com alguns projetos de design comunitário que Laura liderava, fortalecendo sua confiança e mostrando que não precisava depender apenas dele. Um dia, enquanto caminhavam pelo bairro, observaram crianças brincando na praça. Laura comentou que gostaria de criar um espaço seguro para as crianças da comunidade, um local onde pudessem estudar e brincar. Gabriel ouviu atentamente e disse que apoiaria a ideia financeiramente, mas que ela lideraria o projeto. Assim nasceu o plano para a construção de um pequeno centro comunitário, voltado à educação e atividades culturais. Era a primeira grande iniciativa conjunta deles fora de casa, algo que unia ambos em torno de um objetivo comum. Os meses passaram, e a construção do centro trouxe desafios inesperados. Problemas com fornecedores, atrasos em materiais e a burocracia municipal testaram a paciência do casal. Cada obstáculo exigia negociação, planejamento e paciência. Gabriel teve de aprender a lidar com frustrações sem recorrer à autoridade que sempre usará no mundo empresarial. Laura teve de conciliar o cuidado com o bebê e os estudos, além de coordenar voluntários e funcionários do projeto. Apesar dos desafios, cada pequena vitória era celebrada. Quando a primeira sala do centro ficou pronta, organizaram uma festa para as crianças do bairro. Gabriel viu a felicidade nos olhos dos pequenos, o sorriso nos rostos das mães e a gratidão nos gestos da comunidade. Era um sucesso palpável, fruto de esforço e dedicação conjunta. Ao mesmo tempo, surgiram pequenas reviravoltas pessoais. Gabriel descobriu sentimentos antigos guardados por Laura, como inseguranças em relação à maternidade e ao seu lugar no mundo. Ele precisou aprender a ouvir, a confortar e a valorizar as pequenas conquistas dela, sem impor suas próprias visões. Cada conversa tornava-se uma oportunidade de crescimento e conexão emocional. A rotina de Gabriel começou a incluir momentos de vulnerabilidade. Em uma noite, sentado no jardim com o bebê dormindo no colo, confessou a Laura o medo de perder tudo novamente, de voltar a ser o homem distante que havia sido. Ela respondeu com carinho, dizendo que ninguém precisava ser perfeito, mas que a sinceridade e o esforço eram o que realmente importavam. Ele percebeu que o amor verdadeiro não era sobre perfeição, mas sobre dedicação e presença. Uma reviravolta média aconteceu quando um investidor da empresa de Gabriel tentou interferir nos projetos sociais, oferecendo fundos condicionados a decisões que desrespeitariam o plano do centro comunitário. Gabriel, agora firme em seus valores, recusou a proposta, mesmo sabendo que isso significaria perdas financeiras significativas. Era a primeira vez que priorizava princípios sobre lucro, e essa decisão fortalecia sua transformação como homem e pai. O centro comunitário finalmente ficou pronto. A inauguração foi um evento emocionante, com crianças, pais e vizinhos presentes. Laura discursou, destacando a importância da união e da solidariedade. Gabriel se manteve ao lado dela, orgulhoso, observando a alegria nos rostos de todos. Ali, percebeu que o verdadeiro legado não estava nos prédios ou nas contas bancárias, mas nas vidas que podiam ser transformadas através do amor e do cuidado. Enquanto o centro se consolidava, a relação entre Gabriel e Laura também amadurecia. Pequenos gestos do dia a dia mostravam cuidado e atenção. Ele aprendeu a fazer pequenos almoços, organizar brincadeiras com o filho e dividir tarefas domésticas sem ressentimento. Ela aprendeu a confiar, a abrir seu coração e a aceitar ajuda sem sentir vergonha. A rotina diária trouxe outras conquistas.
Gabriel começou a participar de cursos sobre paternidade e desenvolvimento infantil. Queria estar preparado para cada fase do filho, entendendo suas necessidades e aprendendo a ser um pai presente. Laura, por sua vez, desenvolveu projetos educativos no centro comunitário, utilizando seus conhecimentos em design de interiores para criar espaços acolhedores e estimulantes. O casal passou a planejar o futuro com mais segurança. Queriam que o filho crescesse em um ambiente saudável, cercado de amor e oportunidades. As decisões agora eram tomadas juntos, considerando o bem-estar de todos, e não apenas os interesses individuais. Apesar das dificuldades, houve também momentos de diversão e leveza. Passeios no parque, tardes de leitura, pequenas viagens de fim de semana. Cada instante se tornou precioso, pois o casal compreendeu que a vida é feita de pequenos momentos de felicidade, e não apenas de grandes conquistas materiais. Uma grande reviravolta ocorreu quando Gabriel decidiu abrir mão de uma expansão internacional da empresa. Ele percebeu que o tempo longe de Laura e do filho seria um preço alto demais. A decisão surpreendeu sócios e investidores, mas ele manteve firme seu propósito. O sucesso, agora, não era medido apenas em cifras, mas na felicidade e estabilidade de sua família. Nos últimos meses do período, o casal enfrentou uma última reviravolta significativa. Um antigo conhecido de Gabriel tentou criar intrigas, insinuando que Laura estava interessada apenas em seu dinheiro. Ao invés de reagir com raiva, Gabriel apresentou provas de sua honestidade e da transparência do relacionamento, mostrando que confiança e diálogo eram mais fortes que fofocas. A atitude consolidou ainda mais o vínculo entre eles, fortalecendo a família diante de qualquer adversidade externa. O lar do casal, antes silencioso e vazio, tornou-se um refúgio de amor e aprendizado. Gabriel descobriu que o verdadeiro valor da vida estava na presença, na dedicação, na capacidade de amar sem reservas. Laura, por sua vez, encontrou força e realização pessoal ao lado do homem que agora se tornará parceiro em tudo. O centro comunitário prosperava, os projetos sociais davam frutos, e o filho crescia feliz, cercado de cuidado e atenção. Gabriel olhava para aquela família e via tudo o que havia conquistado, não apenas riquezas materiais, mas a felicidade genuína, o propósito e a transformação de vidas através do amor. Naquela noite, enquanto a lua brilhava sobre a cidade, Gabriel e Laura sentaram-se no jardim, observando o filho dormir. A brisa suave carregava o cheiro das flores, e o som distante das crianças brincando no centro comunitário completava a sensação de paz. Pela primeira vez, sentiam que a vida finalmente fazia sentido, que cada dificuldade, cada obstáculo, cada reviravolta havia valido a pena. E ali, entre o orgulho e o amor, descobriram que o verdadeiro tesouro estava exatamente onde sempre estiveram, juntos. Os meses seguintes foram de consolidação e crescimento para Gabriel, Laura e o filho. A pequena família havia encontrado seu ritmo, equilibrando trabalho, maternidade e vida pessoal de uma forma que parecia quase perfeita. Gabriel continuava à frente da empresa, mas com uma abordagem totalmente diferente. Aprenderá a delegar responsabilidades, a confiar em sua equipe e a valorizar o tempo que passava com Laura e o filho. Cada reunião, cada viagem, agora era planejada para que não interferisse na rotina familiar. Laura, por sua vez, florescia em sua nova independência. Seu trabalho no centro comunitário se expandia, e ela começou a ser convidada para colaborar em projetos de design social em outros bairros de São Paulo. A confiança que sentia em Gabriel era crescente, e a parceria deles já não se limitava ao lar. Eram aliados, não apenas no amor, mas também na construção de um futuro mais justo e solidário. Uma pequena reviravolta ocorreu quando uma antiga amiga de Laura, que havia se mudado para o exterior, retornou à cidade. A amiga estava surpresa com a transformação da vida de Laura e tentou provocar ciúmes insinuando que Gabriel ainda nutria sentimentos por mulheres do passado. Laura se manteve firme, percebendo que qualquer dúvida seria inútil. Gabriel, ao perceber a situação, mostrou maturidade e confiança, deixando claro que ninguém do passado tinha mais importância do que a família que construíam juntos. A situação serviu para reforçar a união do casal. Ao mesmo tempo, Gabriel começou a perceber mudanças dentro de si que jamais imaginara. Ele sentia orgulho do homem que estava se tornando, mas também uma vulnerabilidade nova. Em algumas noites, ao observar o filho dormir, sentia medos e insegurança sobre seu papel como pai. Não queria repetir erros do passado, não queria falhar com Laura ou com o bebê. Cada decisão era agora tomada com cuidado, cada gesto carregava responsabilidade e amor.
Uma reviravolta média surgiu quando uma oportunidade inesperada surgiu no exterior. Um investidor de renome internacional ofereceu apoio financeiro para expandir os projetos sociais que Gabriel e Laura desenvolviam. A oferta vinha com condições que incluíam uma viagem prolongada de 6 meses. O dilema era claro: aceitar a proposta significaria abrir mão de parte do tempo com o filho e arriscar o equilíbrio recém-conquistado da família. Gabriel e Laura passaram dias debatendo a decisão. Por fim, decidiram aceitar, mas com regras claras. Gabriel viajaria, mas manteria contato diário com videochamadas, e Laura teria autonomia para gerir o centro comunitário durante sua ausência. Essa decisão mostrou o quanto ambos haviam amadurecido, compreendendo que a família não se resumia à presença física constante, mas também à confiança e ao apoio mútuo. A viagem trouxe desafios inesperados. Gabriel precisou lidar com negociações complexas, diferenças culturais e a pressão de provar que podia liderar projetos internacionais com a mesma integridade que mantinha em São Paulo. Ao mesmo tempo, Laura enfrentava a responsabilidade de gerenciar o centro comunitário sozinha, conciliando as tarefas administrativas com o cuidado do filho. Cada um sentia a falta do outro, mas a distância serviu para reforçar sentimentos e amadurecer a relação. Uma pequena reviravolta pessoal aconteceu quando Laura recebeu uma proposta de um programa de televisão para apresentar um quadro sobre design social. Inicialmente hesitou, preocupada com a exposição, mas Gabriel a incentivou a aceitar. Ele sabia que dar oportunidades a Laura não diminuía seu papel como parceiro, mas fortalecia sua independência e confiança. A experiência foi um sucesso, trazendo reconhecimento e orgulho para ambos. Enquanto isso, Gabriel descobriu que liderar fora do país exigia habilidades que ele ainda não dominava completamente. Problemas com fornecedores, ajustes de cronogramas e negociações de contratos exigiam paciência e perspicácia. Cada dificuldade o ensinava a manter o equilíbrio entre rigidez e flexibilidade, habilidades que também impactavam positivamente sua vida pessoal. Durante a viagem, surgiu uma reviravolta média significativa. Um contratempo com um dos projetos internacionais ameaçou atrasar a inauguração de um centro cultural em outra cidade. Gabriel precisou assumir responsabilidades além do esperado, trabalhando noites inteiras, estudando normas legais e lidando com diferenças burocráticas. Apesar do estresse, cada avanço trazia a satisfação de construir algo sólido e duradouro. Enquanto isso, Laura lidava com um desafio inesperado. Uma das voluntárias do centro comunitário se sentiu sobrecarregada e tentou se desligar dos projetos. Laura precisou encontrar soluções criativas para reorganizar a equipe, incentivando novos voluntários e garantindo que cada criança continuasse recebendo atenção. O sucesso desse esforço consolidou sua liderança e confiança em si mesma. Após 6 meses, Gabriel retornou a São Paulo. A emoção do reencontro foi indescritível. Ele correu para abraçar Laura e o filho, sentindo cada segundo da ausência como um aprendizado. Eles se deram conta de que, mesmo separados fisicamente, o vínculo se fortalecera. A experiência havia mostrado que a família não era apenas presença física, mas dedicação e amor em cada gesto e pensamento. Uma grande reviravolta ocorreu quando Gabriel recebeu uma proposta para expandir o projeto comunitário para outras cidades brasileiras. A ideia era replicar o modelo que Laura e ele haviam criado, oferecendo educação, atividades culturais e apoio social. Gabriel viu a oportunidade não apenas como um avanço profissional, mas como uma forma de multiplicar o impacto positivo da família. Laura abraçou o projeto com entusiasmo. A expansão significava desafios logísticos e financeiros, mas também a chance de transformar mais vidas. Trabalharam juntos para organizar equipes, treinar líderes locais e criar uma rede de apoio. Cada conquista era celebrada, mas exigia esforço contínuo. O casal também enfrentou pequenas reviravoltas emocionais. Pessoas do passado de Gabriel ainda tentavam interferir, questionando sua relação com Laura e insinuando interesses escusos. Ele, porém, aprendeu a ignorar provocações e a confiar plenamente no amor que compartilhava. Laura, por sua vez, compreendeu que o passado de Gabriel fazia parte de sua história, mas não definia seu presente ou futuro. A rotina familiar passou a incluir novos aprendizados. Gabriel descobriu a importância de ensinar o filho sobre valores, empatia e responsabilidade desde cedo. Laura transmitia seus conhecimentos e inspirava o filho com projetos criativos. Cada momento se tornava uma oportunidade de crescimento e conexão. Durante os preparativos para a expansão do projeto, uma grande reviravolta surgiu quando uma das cidades interessadas apresentou burocracias complexas e resistência local.
Gabriel precisou negociar com líderes comunitários, demonstrando respeito pelas tradições locais e adaptando os projetos às necessidades específicas de cada região. Essa experiência ensinou a ambos a importância da flexibilidade e da compreensão cultural. Com o tempo, a expansão deu frutos. Novos centros comunitários surgiram, e a reputação de Gabriel e Laura como pessoas comprometidas com o bem-estar social se consolidou. O sucesso não veio sem sacrifícios, mas cada esforço fortaleceu o vínculo familiar e o impacto positivo que exerciam. O casal agora caminhava junto, não apenas como parceiros amorosos, mas como aliados em uma missão maior. Gabriel compreendeu que o verdadeiro poder não estava no dinheiro ou na fama, mas na capacidade de transformar vidas, inclusive a própria. A cada dia, ao observar o filho brincar entre as cores e risos do centro comunitário, ele sentia gratidão por cada passo da jornada. O lar que construíram, o amor que cultivaram e os desafios que superaram haviam os moldado de maneiras que jamais imaginaram. No final, Gabriel, Laura e o filho estavam mais unidos, mais fortes e mais felizes. Aprenderam que a vida é feita de escolhas, de coragem e de dedicação, e que o verdadeiro sucesso se mede pelo impacto que deixamos nos outros e pelo amor que somos capazes de compartilhar. O nascer do sol tingia a cidade de São Paulo com tons de laranja e dourado, iluminando o apartamento que Gabriel, Laura e o filho agora chamavam de lar. A rotina tinha mudado radicalmente nos últimos anos, mas cada mudança fora necessária, cada dificuldade superada e cada reviravolta enfrentada havia consolidado o amor e a união da família. O casal acordava cedo, preparando o café da manhã juntos, enquanto o filho ainda dormia em seu berço, protegido pela tranquilidade do lar que agora respirava calor e aconchego. Gabriel observava Laura enquanto ela arrumava a mesa, com cuidado e carinho. Cada gesto dela lembrava-o da força que ela carregava e da paciência que demonstrara em todos aqueles meses turbulentos. Ele sabia que parte de sua felicidade dependia de reconhecer e valorizar a mulher que mudará sua vida. Ele não era mais apenas o milionário de sucesso, isolado em sua mansão. Agora era um homem completo, consciente de seus sentimentos, pronto para viver o amor que florescia dentro dele. Enquanto serviam o café, conversaram sobre os planos do dia. Havia reuniões para organizar os novos centros comunitários que expandiriam pelo Brasil, mas também havia espaço para momentos de lazer em família. Gabriel percebeu que havia aprendido a equilibrar responsabilidade e felicidade. Cada decisão agora era ponderada, cada escolha refletia seu compromisso com Laura, o filho e a comunidade. A primeira grande reviravolta do dia surgiu quando Laura recebeu um telefonema de um patrocinador importante para o projeto social. Ele estava disposto a investir recursos significativos, mas condicionava o apoio a uma participação direta nas decisões de gestão. Laura sentiu uma pontada de ansiedade, mas Gabriel segurou sua mão, transmitindo confiança. Explicou que poderiam encontrar um meio-termo, mantendo a independência do projeto sem perder a oportunidade de financiamento. Juntos, elaboraram um plano de ação que agradou a ambos os lados. Essa habilidade de negociação reforçou ainda mais a parceria e a confiança entre eles. Pouco depois, enquanto caminhavam pelo bairro para verificar o andamento das obras do centro comunitário, encontraram uma mãe com uma criança doente. A pequena estava com febre alta, e os recursos da comunidade eram limitados. Gabriel rapidamente tomou a iniciativa, contatando médicos locais e providenciando transporte para a criança. Laura observava com admiração, percebendo que o homem que antes priorizava números agora se dedicava com amor e compaixão. A sensação de poder ajudar diretamente transformou Gabriel, reforçando o valor de suas escolhas e sua conexão com a comunidade. Em meio a esse trabalho, surgiram pequenas tensões. Alguns voluntários questionavam o cronograma e a distribuição de tarefas, enquanto crianças corriam pelo centro, criando pequenos conflitos. Laura, com paciência e firmeza, conduziu cada situação com diplomacia, apoiada por Gabriel. Ele percebeu que a liderança exigia mais do que autoridade, exigia empatia, atenção e habilidade para unir diferentes interesses em torno de um mesmo propósito. Uma reviravolta emocional aconteceu quando Gabriel percebeu que ainda existiam traumas antigos que precisavam ser enfrentados. Durante uma reunião com investidores, um comentário sobre sua infância e origem fez com que memórias de insegurança e solidão ressurgissem. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, compartilhou essas experiências com Laura, mostrando sua vulnerabilidade. Ela segurou sua mão e disse que a força verdadeira estava justamente em reconhecer os próprios sentimentos. A conexão entre eles se aprofundou, e o respeito mútuo cresceu ainda mais.
O dia prosseguia com a inauguração de mais uma ala do centro comunitário. A comunidade se reuniu, crianças cantavam, vizinhos sorriam e o ar estava cheio de vida. Gabriel se sentiu emocionado ao perceber que cada obstáculo, cada desafio enfrentado nos últimos anos havia valido a pena. O sucesso não era apenas material, era visível nos olhos daquelas crianças, na gratidão dos pais e na realização de Laura. Enquanto comemoravam, uma grande reviravolta positiva aconteceu. Um jornalista renomado, conhecido por cobrir histórias de impacto social, se interessou pelo projeto e decidiu fazer uma matéria especial sobre o casal. A notícia se espalhou rapidamente, elevando a visibilidade do centro comunitário e atraindo mais voluntários e apoiadores. Gabriel e Laura perceberam que, ao compartilhar sua história, poderiam inspirar outras pessoas a fazer a diferença, mostrando que dedicação, amor e perseverança transformam vidas. Durante a festa de inauguração, Gabriel se aproximou de Laura. Eles observaram o filho brincando com outras crianças, rindo e correndo com alegria. Ela sorriu para ele e disse que, mesmo nos momentos mais difíceis, tudo havia valido a pena. Gabriel concordou, sentindo uma gratidão profunda por ter encontrado alguém que não apenas o amava, mas o desafiava a ser melhor a cada dia. A última grande reviravolta do período surgiu quando receberam uma proposta inesperada de uma ONG internacional interessada em replicar o modelo do centro comunitário em outros países da América Latina. Gabriel e Laura perceberam que suas vidas estavam prestes a entrar em uma nova fase, com oportunidades ainda maiores de impactar vidas. Eles conversaram longamente, analisando os riscos e desafios, mas decidiram que estavam prontos para essa expansão. O planejamento começou imediatamente, com cada detalhe pensado para garantir que o impacto social permanecesse genuíno e significativo. Enquanto o sol se punha naquela tarde, Gabriel e Laura sentaram-se no jardim do centro comunitário. A brisa suave carregava o cheiro das flores, misturado ao perfume de terra molhada e tinta fresca das construções recém-inauguradas. Eles observavam o filho dormir nos braços de Laura, sentindo um amor profundo e incondicional. Gabriel percebeu que, ao longo daquela jornada, havia aprendido lições que o dinheiro jamais poderia comprar. Aprenderá a ser paciente, a valorizar pequenos momentos, a enfrentar medos, a compreender a importância da vulnerabilidade e a amar sem reservas. O casal refletiu sobre todos os obstáculos superados, a gravidez inesperada, a distância física durante os projetos internacionais, a resistência da comunidade e os desafios financeiros. Cada dificuldade havia sido transformada em aprendizado, e cada vitória era fruto de esforço, dedicação e amor compartilhado. Eles sabiam que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora possuíam ferramentas, confiança e experiência para enfrentar qualquer situação juntos. Naquela noite, Gabriel e Laura celebraram com um jantar simples, mas cheio de significado. Relembraram cada etapa da trajetória, a descoberta da gravidez, os momentos de medo e solidão, as pequenas e grandes reviravoltas, o esforço conjunto para construir uma vida melhor. Cada conquista tinha um custo, mas cada vitória era imensamente gratificante. O bebê, agora mais ativo, riu e brincou entre os dois, aproximando-os com gestos ternos. Gabriel percebeu que aquele pequeno ser era a síntese de tudo que tinham vivido: esperança, amor, transformação e futuro. O homem que antes se escondia atrás de muros de dinheiro e controle agora era alguém capaz de se entregar completamente à vida e ao amor. Nos meses seguintes, o casal consolidou a expansão nacional do centro comunitário, multiplicando o impacto positivo. Cada cidade visitada mostrava a diferença que suas iniciativas podiam causar, e a satisfação de transformar vidas fortalecia ainda mais a relação entre Gabriel e Laura. Eles passaram a ser reconhecidos não apenas como milionário e funcionária, mas como pessoas que dedicavam suas vidas a construir algo maior do que si mesmas. O lar da família, agora pleno de risos, amor e aprendizado, simbolizava mais do que conforto material. Era um espaço de afeto, segurança e esperança. Gabriel olhava para Laura e o filho e sentia verdadeira riqueza: estar cercado de pessoas que amava, vivendo com propósito e compartilhando valores que transformavam vidas. Em uma noite tranquila, enquanto a cidade dormia sob as luzes cintilantes, Gabriel segurou Laura pelo rosto e disse que cada passo da trajetória havia valido a pena. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, e respondeu que não apenas valerá a pena, como também os havia transformado em pessoas melhores. O filho dormia pacientemente entre eles, um símbolo vivo da união e do amor que os guiava. O futuro, embora ainda cheio de desafios e possibilidades, parecia promissor e cheio de esperança.
Gabriel compreendeu que o verdadeiro sucesso não está nos bens materiais, mas na capacidade de amar, apoiar e transformar vidas. Laura entendeu que o amor verdadeiro é construído com dedicação, confiança e coragem. E assim, entre sorrisos, gestos de carinho e o som da vida pulsando ao redor, Gabriel, Laura e o filho iniciaram um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo de felicidade plena, conquistas reais e um amor que jamais seria esquecido. O milionário que um dia se perdeu em sua própria solidão encontrou, finalmente, o que sempre buscará: a família, o propósito e a verdadeira riqueza do coração. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.